Diga aí, simbora para mais um vídeo. Bom, a ideia desse vídeo é te apresentar uma estrutura de agentes de IA que eu venho trabalhando aqui na agência com alguns clientes, com uma integração entre o ChatUT e o OpenCloud. A ideia aqui é te mostrar um pouco do funcionamento, pegar um exemplo prático aqui, te apresentar, te mostrar como é que flui nessa conversa, como é que funciona, e trazer um pouco também sobre como que é a estrutura. Mais por cima, não vou entrar em detalhes de como ela foi criada, mas mais para que você consiga entender as possibilidades que trouxe esse mundo de agentes de IA pessoais, né? Então, até então, só para te contextualizar um pouco sobre o nosso fluxo, até antes do OpenCloud, até um pouquinho depois também, um mês e pouquinho, nós estávamos com foco 100% no ChatUT e no N2N. É o nosso principal produto, né, onde a gente consegue fazer essa entrega para os nossos clientes que buscam essas soluções de agente de IA. Então estava tudo perfeito, nós estávamos conseguindo entregar ali algo muito bom para a questão comercial, né, para atendimento, fazer todo o questão de agendamento. Nós temos um fork também do ChatUT com algumas personalizações que traziam um tchan a mais ali para os clientes, né, nesse meio de organização empresarial e atendimento. Porém, o OpenCloud, né, ele trouxe uma demanda aí que vem só crescendo. Então, a partir do OpenCloud, o Cloud Code mudou, né, o Codex também vem mudando, muitas outras ferramentas vêm surgindo, como o Hermes. Enfim, esse modelo de agentes de IA pessoais vem crescendo. E antes, o que a gente tinha de entrega para esse tipo, tentando buscar aí talvez um pouco mais semelhante a isso, né, seriam os agentes que a gente chama de agente interno, que a gente também construía no N8N, porém era um agente que ele ficava dedicado apenas para os administradores da empresa, onde os donos, onde a gerência, ali, a diretoria podia conversar com esse agente só responderia esse pessoal que realmente estava ali cadastrado como diretoria, né? E ele tinha ali uma conexão com o MCP do nosso fork do ChatUT, onde conseguia fazer todos os fluxos ali dentro do ChatUT, só com conversa no chat. Porém, com essa chegada do OpenCloud, realmente as coisas acabam tendo que mudar um pouco o nível, né? O patamar realmente muda. Antes a gente estava rodando de boa, mas com essa mudança do OpenCloud, ele traz muito mais possibilidades para que os nossos clientes consigam ter mais autonomia em gerir ali a demanda da empresa. Ou seja, antes, quando tinha que fazer alguma mudança no prompt da agente ali que fica no front da comunicação, né, do atendimento, o cliente tinha que falar com a gente. Lucas, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, vamos ajustar? Então, normalmente isso acontece muito no processo de implementação, né? Sempre tem uma coisinha ou outra a ser ajustada e a gente tinha que estar lá mexendo no System Prompt até ficar nos trinks perfeito, né? Para que consiga realmente fazer um atendimento da forma que o cliente precisa. E isso acabava que tinha um tempo, né? Ele não chegava, pedia para mim no mesmo momento, eu e a minha equipe iria conseguir entregar. A não ser, tinha uma classificação de prioridade e tudo mais, porém o cliente fica esperando um pouco, né? Depende da gente ir lá e fazer alguma coisa. E o OpenCloud ele trouxe essa liberdade para os nossos clientes, onde hoje a gente não está colocando em todo, a gente está em fase de teste, faz um pouco mais de um mês que a gente começou a colocar realmente em produção. Até então, desde o lançamento, a gente vem testando algumas demandas internas aqui da agência, né? Mas um pouco mais de um mês que a gente veio validando, né, o nosso plugin de conexão ali com o OpenCloud e colocando realmente, fizemos validações internas, né? Agora a gente começou a validar com alguns clientes pontuais nossos para realmente ver o funcionamento no campo de batalha, né? Tá sendo massa porque os nossos clientes hoje, ele tem acesso a um agente, né, diretoria ali, onde ele manda uma mensagem para ele, eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo, o Heitor, mandou uma mensagem para o Heitor, Heitor, a Ana tá falando, Ana é a comercial, né, que fica no atendimento, Ana tá mandando mensagem errada, eu quero que você ajuste isso aqui. O Heitor tem todo o conhecimento de pegar essa mensagem que ele recebe do nosso cliente, visualizar
o system prompt ali da Ana, né? Ver todo o prompt, entender essa demanda do cliente e ajustar o prompt em tempo real e já entregar ali funcionando. Ele faz um backup como estava funcionando, né? Coloca o novo, a nova versão para rodar. Ele tem 100% de autonomia de chegar na Ana e mexer nas configurações da Ana, na base de conhecimento da Ana, enfim. Todo esse processo acaba sendo muito mais performático para o cliente, porque além dele conseguir fazer ações, como ele já fazia antes com o nosso MCP ali dentro do Chatbot, ele tem uma maior possibilidade de fazer outras personalizações, como por exemplo, criar ali crons, né, que vão ser executadas de tempos em tempos, ou um lembrete que vai ser executado em um determinado dia, um determinado horário, para fazer alguma tarefa. Ele consegue fazer isso de forma muito boa, e os clientes ficam admirados, né, com essa possibilidade. Então, para ser mais prático, né, eu vou compartilhar minha tela para que você veja aqui realmente na prática como é que funciona esse atendimento, como é que funciona o fluxo ali direitinho, e eu vou conversando com você, explicando alguns pontos, né, de como é que por trás dos planos está funcionando. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Aqui está o Chatbot, né, nosso fork do Chatbot. Do lado direito aqui está com a tela do Kanban, né, o pipeline, com as oportunidades. Consigo migrar entre pipelines, tem aqui as etapas, né, filtros, enfim, tudo mais. E aqui do lado esquerdo é a conversa. Eu vou só mandar uma mensagem, que a gente vai ver o funcionamento agora na prática. Mandei uma mensagem, aqui, CPCB aqui automaticamente já criou uma oportunidade. Eu vou só filtrar aqui, por conversa pendente, que essas conversas que está com o robô, né, então que o OpenCloud está trabalhando. Aqui ele vai entrar num processo de buffer de mensagem. A gente trabalha isso muito no 8N, né, onde a gente recebe uma mensagem do usuário por um determinado intervalo de tempo. O sistema meio que para, fica esperando novas mensagens. Depois desse intervalo de tempo, essas mensagens são empacotadas, né, enviadas todas de uma única vez lá para a gente. Então, para aquelas pessoas que ficam dando mensagem quebrada, né, a gente vai responder como normalmente a gente já configurava, né, ali no 8N, de forma realmente quebrada. Então, se você perceber aí agora, teve esse intervalo, o OpenCloud me respondeu. Se você perceber também, ele me respondeu com mensagens quebradas, ou seja, além do buffer, a gente também consegue configurar o chunk de mensagens, né, onde ele vai fazer ali quebras dessas mensagens, né, o OpenCloud gera ali um bloco, o nosso plugin recebe e transforma esse bloco ali, né, faz essa quebra e envia para o usuário já tudo configurado. Então, como está integrado com o OpenCloud, né, é um plugin lá no próprio OpenCloud, o OpenCloud que gera em si todo esse processo ali dentro, né. Então, que eu acabei de receber essa mensagem, né, você está vendo aí, então essa mensagem que está aqui, que o OpenCloud me mandou, né, está aqui no meu WhatsApp. Então ele fala aqui, se apresenta, ele sabe meu nome, porque lá no OpenCloud, vou abrir aqui a UI, que é essa mensagem que eu acabei de responder. Essa mensagem que eu acabei de enviar aqui, ele me respondeu, tá chegando aqui tudo certinho. Ele tem um processo que o nosso plugin faz, né, que quando eu recebo uma mensagem, tem algumas informações que são embutidas ali dentro do OpenCloud, que ele vai saber alguns parâmetros do próprio Chatbot. Então a gente manda a ID da conta, manda a ID do usuário, os dados do usuário, o nome, o telefone, labels, né, as etiquetas, os campos, os atributos personalizados, tudo fica disponível aqui para o OpenCloud, tanto do contato como da conversa, para que a gente possa trabalhar, né, com esses dados. Então, só para explicar esse ponto, eu vou voltar aqui. Um outro processo que a gente tem também no nosso Chatbot é que nós temos aqui o nosso fork, né, ele tem algumas funcionalidades, como por exemplo essa aqui que é de serviços e produtos. Então eu posso tanto cadastrar produto físico como serviço. Então nesse processo, aqui por exemplo, tem alguns serviços cadastrados, né, que é da clínica, e eu posso colocar lá o serviço, o tempo de duração, né, desse serviço, então que 1 hora, consulta com o Dr. Arthur Lima, o valor. Então isso aqui ele vai como o MCP, né, tem ali as tools para tanto cadastrar produtos como fazer a consulta, né, tem um CRUD completo disso.
como também a gente tem a base de conhecimento que o agente também usa, né? Então aqui tem meio que o padrão de FAQ, né? Perguntas e respostas, tudo que tem aqui ele vai conseguir responder, arquivos, eu consigo subir arquivos, site, eu consigo configurar aqui quais são as inbox que vão receber, que vão ter acesso a essa caixa de entrada, as configurações aqui, eu consigo escolher qual é o modelo de embed que vai ser feito, enfim, processo bem completinho, né? Então, antes de seguir ali o fluxo de atendimento, eu vou mostrar aqui um processo que seria... Não, antes de chegar no agendamento, eu vou só te mostrar como é que é feito o follow-up. Aqui, você pode ver que ela atendeu, né? A Ana atendeu, o card já mudou de etapa, tem atendimento, e se você perceber, aqui tem um follow-up. O que é que funciona? Como é que funciona essa questão do follow-up? Hoje não está 100% com o OpenCloud. Ele vai gerenciar aqui algumas etapas, porém eu deixei para fazer esse processo aqui com o N8N. Nesse fluxo aqui, ele vai estar recebendo todas as oportunidades que tem cadastrado lá, que está na etapa em atendimento, né? Ele vai ter aqui um intervalo que vai estar rodando de tempos em tempos, também faz algumas validações aqui, tempo de atendimento, para não ficar andando de imediato, né? Então tem um time entre a última mensagem enviada do usuário para ver se realmente está na hora de fazer follow-up, né? Ele faz o primeiro follow-up aqui, eu me configurei aqui uns tempos mais pequenos, só para a gente ver realmente funcionando. Esse primeiro follow-up ele faz com texto, então ele vai mandar uma mensagem ali para o usuário, se a gente voltar aqui na conversa, se for ver, ó. Olá, aqui é a Ana, clique mais saúde, caso ainda precise de alguma consulta de informação, tá aqui. Primeiro follow-up que ele mandou, né? A gente tinha terminado aquela primeira conversa aqui, ele mandou essa agora, e se você for ver no follow-up, aqui tá em 1. Agora, se eu voltar lá, for fazer o próximo follow-up, fazer uma ligação. Eu não vou fazer esse processo aqui agora, porque ela vai ter todo o contexto da conversa lá, vai querer agendar comigo, e o vídeo já tá grande. Então, para economizar tempo, eu vou só explicar e a gente parte ali para a parte de estrutura. Aqui, se eu executar novamente, né, ele vai fazer uma ligação para mim, vai processar aqui o contexto da toda a conversa para enviar lá para o Retel, né, onde a gente faz onde tem um número cadastrado, onde tem o agente de IA cadastrado na Retel. Ele faz uma chamada aqui para o agente lá na Retel com algumas informações e depois ele atualiza lá a informação do follow-up, né? Que aí cada follow-up vai ter uma etapa. Se ele não agendar nessa, se não conseguir conversar nessa, tem ligação aqui pelo Twilio para fazer tanto pelo WhatsApp e alguns outros templates aqui. Mas enfim, não vou me prolongar muito aqui nessa etapa, que eu acho que faz tanto sentido. Eu vou só seguir o fluxo aqui de agendamento para eu te mostrar essa questão do agendamento, né? Funcionando. Então só vim aqui esse calendário. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui que eu já falo. Quero agendar uma consulta com o Dr. Arthur para quarta às 15 horas. Eu não vou perguntar horário disponível, eu só vou mandar para a gente agilizar. Vou ver aqui a mensagem que eu enviei, vou só esperar ela processar e aí eu explico para você como é que é esse funcionamento. Aqui eu tenho essa integração, né, essa tela de calendário, que está integrada com o Google Calendar. Então tudo que é cadastrado aqui também é vinculado ao Google Calendar. Eu consigo configurar aqui quais são as minhas agendas, né? Então o que está cadastrado lá traz para cá. Essas agendas são o que tem no Google Calendar. A gente depende do Google Calendar para isso aqui funcionar. Então faz esse sync, né, com o Google Calendar, traz todas as agendas que tem lá e fica aqui disponível. Eu posso tanto cadastrar manualmente aqui, eu posso criar já um evento com videochamada, né? Enfim, consigo enviar convites, consigo vincular uma conversa a um pipeline, a um negócio, a uma oportunidade. Enfim, vou me adentrar muito aqui, tá? Não é o foco. Mas eu vou só vir aqui para... que eu tava nessa semana, que se acaba aqui no sábado, né? Vim para a próxima semana, começar aqui dia 31. E dia 3, quarta-feira, que foi quando eu pedi para ela agendar, né? Ela já fez aqui o agendamento.
treinamento Everton Lucas, colocar as informações aqui com o Dr. Arthur. Aqui na ferramenta, esse cadastro também é feito no nosso banco de dados, então tem ali os dados do produto, né, do serviço cadastrado. Quando ela não precisar fazer qualquer ação, ela vai ter essas informações ali dentro, via o MCP, né, aquela consulta. Já me respondeu aqui também, ó, falando que a consulta do Dr. Arthur Lima foi agendada para quarta, dia 3 de julho, às 15 horas, na clínica. Ele pergunta aqui da questão do Pix. Uma coisa que eu esqueci de falar, de mostrar, é a questão do áudio. Ela vai responder em áudio. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vocês passam... Deixa eu perguntar sobre isso aqui. Ô, Ana, antes de fazer o pagamento, me tira só uma dúvida. Vocês passam receita pelo WhatsApp ou só aí na clínica mesmo? Vou mandar esse áudio só para você ver funcionando essa questão da transcrição de áudio. Ela vai me responder em áudio também. E depois ela vai seguir o fluxo ali de pagamento, né? Todo o processo, a etapa do pipeline e meio que finaliza o atendimento. Deixa eu só esperar aqui para mostrar para você essa questão da resposta em áudio. E aí eu volto para apresentar a estrutura que eu pontuei aqui, né, que eu desenvolvi, que a gente vem trabalhando. Deixa eu só aguardar esse tempinho, para você entender o fluxo também, né? Aproveitar esse tempo que a gente tem. O mesmo processo, vai ter o buffer de mensagem, ela vai receber lá o áudio transcrito, o OpenClaw vai receber a mensagem em texto, ele vai responder em texto. O nosso plugin, ele pega esse texto e gera um áudio através do Eleven Labs. Lá isso é tudo configurado no próprio OpenClaw, lá no openclaw.json, onde a gente seta, né, qual que vai ser a API que vai ser usada para gerar o áudio, a API de Whisper, né, que é para transcrever o áudio em texto, ela é uma API interna, então a gente instala uma APIzinha ali meio que pequena, né, dentro do próprio OpenClaw, para economizar custos, então já fica melhor nesse sentido. Ela não é 100%, a gente está validando ver se vai funcionar, né, para não ter que... a questão é diminuir o custo, né? Então, a gente está validando essa de forma meio que nativa, direto no PC, né? Ver como é que vai funcionar. Até então tá ok. Mas enfim, já me respondeu, deixa eu só botar para rodar aqui agora. Everton, vou confirmar certinho para você. Normalmente, as receitas médicas são entregues presencialmente após a consulta, de acordo com as normas médicas e da clínica. Em alguns casos, dependendo da avaliação do médico, a receita digital pode ser enviada por WhatsApp, mas sempre é preciso passar pela consulta primeiro. Se quiser conversar sobre algum caso específico, posso pedir para o Dr. Arthur orientar diretamente na consulta. Caso precise de mais informações... Pronto, aqui só para mostrar mesmo, né, esse funcionamento. Ela respondendo em áudio, aqui da praça todo o fluxo, eu poderia pedir ali o link de pagamento, está integrada com o gateway de pagamento. Normalmente a gente vê com o cliente o que fica melhor, e a gente faz integração com isso. Então, a ideia era essa, mostrar esse funcionamento, né, dessa parte. Eu peço perdão, me prolonguei muito nessa introdução. Então, a ideia é mostrar isso. Se você achar que é bacana, que você quer saber mais sobre essa estrutura, comenta aí, compartilha, curte, porque aí o vídeo vai distribuir para mais pessoas e eu me motivo a fazer mais vídeos, né? Então, eu vou só voltar aqui agora para te apresentar como é que tá essa minha estrutura hoje, né? Como é que eu desenvolvi ela, como é que a gente tá validando. E aí a gente finaliza o vídeo mais nessa etapa. Para te explicar melhor esse funcionamento, né? Preparei aqui uma apresentaçãozinha, meio que simples, mas vai servir. A minha estrutura ela funciona com Docker. Eu não sei se você conhece o Docker Swarm, né? A containerização, cluster de produtos, né? Então a ideia aqui é fazer essa containerização desde o dia 1 do OpenClaw, quando ele saiu lá, né, com o CloudBot, daquele fuzuê. Eu busquei fazer sempre no container por ter essa questão de segurança, né, e organização. Então eu consigo fazer com que ele só acesse o que eu quero, o que eu preciso que ele acesse. Eu não quero que ele acesse coisas a mais do que aquilo. Então, desde o dia 1, eu trabalho com o OpenClaw dessa forma,
assim como Hermes, assim como as ferramentas, hoje, isso que eu te apresentei está rodando na minha máquina física. Eu tenho 2 máquinas aqui, uma é onde eu rodo esses meus projetos pessoais, né, aqui no meu Home Lab, então está aqui no meu ambiente. O OpenCloud está nele, junto com diversas outras ferramentas aí, o bichão ali tá potente. Então, essa estrutura que eu te mostrei hoje, tanto o Chat-UT como o OpenCloud tá tudo rodando nessa máquina. Na VPS eu deixo uma estrutura para os meus clientes, vai ficar mais separada, né, aqui no campo de batalha mesmo. Então, só mais para trazer essa introdução, né, sobre essa minha estrutura atual. Então, a ideia aqui do porquê utilizar o Docker, né, como separação de conta, é justamente essa segurança que eu tenho entre fazer essa distinção, né, do que realmente a ferramenta ali, né, precisa ter acesso. Então, como o OpenCloud ele acaba tendo acesso, ele consegue acessar diversas pastas, se a gente deixar liberado, se a gente instalar diretamente no root da máquina, né? Então, ele vai ter acesso a diversas coisas, que ele pode fazer qualquer busca, qualquer arquivo, ele pode deletar coisas importantes. Então, eu achei melhor ter uma questão de segurança, né? Justamente para validar. Eu acho que isso foi o primordial para mim, né, conseguir validar essa ferramenta. Então, enfim, questão do container é isso, é ter essa segurança, essa separação da minha estrutura, né, entre projetos. Eu consegui também replicar de forma fácil, então eu validei tudo no meu ambiente local. Quando eu fui passar lá para a minha VPS, foi muito fácil de replicar, porque a minha estrutura que eu tenho hoje é um container, é uma caixa, é uma estrutura onde eu consigo fazer ela funcionar em qualquer outra VPS, qualquer outro container, quando eu instalar o Docker. Porque não existe aquela questão, mas na minha máquina funcionou e aqui para você não funcionou. Não, é um sistema, é um ambiente criado para fazer funcionar. Então aqui está tudo funcionando com o Portainer, né? A gente fechou a configuração ali das stacks, tudo rodando 100%. Na VPS ou qualquer outra ferramenta, qualquer outra VPS que eu for instalar para algum cliente, eu estou colocando. Uma observação que eu não falei, eu não estou instalando um OpenCloud por cliente. Como a gente tem um multi-tenant, né, no Chat-UT, eu até então estou só com a instância do OpenCloud trabalhando, e todos os meus clientes, né, trabalhando com o Chat-UT, eles vai ter integração ali com o OpenCloud. O OpenCloud vai ter toda a estrutura de multi-tenant ali também, com separação, que eu explico já como é que foi feito isso. Então, essa questão do Docker é realmente isso, né? Ter essa separação, não virar bagunça. Imagina eu estar aqui com 20 programas, 20 ferramentas aqui na minha máquina instalada, o OpenCloud, o Hermes, o Cloud Code, o Codex, os meus projetos de desenvolvimento, tudo aqui na máquina, todo mundo acessando qualquer coisa, e vai virar uma bagunça, fica inseguro, né, de ser trabalhado. Então, eu prefiro o Docker porque eu consigo trabalhar nessa paz aqui, né? Cada um no seu quadrado, cada um com suas responsabilidades, com o que precisa realmente ter para funcionar. Então, deixa essa explicação. O OpenCloud, né, como eu falei aqui, essa minha estrutura está na minha máquina local, e eu coloquei isso aqui mais para exemplificar. Talvez você seja uma pessoa que não entenda o que é um container, como é que funciona, né, o Docker, enfim. Coloquei isso aqui mais para trazer uma ilustração de como é que realmente funciona. Imagina que a gente tem uma VPS, né? VPS, uma máquina ali na nuvem, sua máquina física, não sei onde é que você... Enfim, onde for ser feita essa instalação, nós vamos ter uma máquina ali, uma VPS, que eu coloquei ela como se fosse um prédio. E aí a gente tem o Docker, que ele funciona meio como síndico. Ele organiza ali, né, todo o processo, algumas coisas. E os containers são os andares, né? Então, cada andar é um container que tem suas informações ali, sua estrutura dentro daquele andar, né? Então, fica tudo separado, só tem acesso àquele andar as pessoas permitidas, o síndico organiza ali também alguns processos. Então, eu coloquei isso aqui meio mais para trazer uma ilustração talvez mais fácil de entendimento de como é que é essa estrutura do container. Então, agora eu vou entrar um pouco sobre a plataforma, como é que funciona o OpenCloud. Não sei se você já ouviu falar do OpenCloud, não sei se você já entendeu realmente como é que ele funciona, né? Mas o OpenCloud ele tem um gateway, né? Onde ele recebe um input, então ele vai receber uma entrada, ele vai ter um processamento através disso, que é o runtime. O runtime do OpenCloud, só para talvez trazer uma ilustração, deixa eu botar aqui, essa ilustração depois eu falo um pouco sobre a estrutura. O runtime não só do OpenCloud, né, mas de qualquer ferramenta, quando a gente fala de runtime, o que ele
processa ali, né, as features que ele tem para conseguir tirar um output, né, conseguir trazer ali um resultado final. E vamos tentar ilustrar aqui uma preparação de bolo. Se a gente for ver, para mim preparar um bolo, eu preciso de uma receita. Uma receita, ela é o meu código-fonte, minha receita. Com o código-fonte eu consigo fazer o bolo só por ele? Não. Preciso de algumas ações, né, para que isso seja realizado. Então, eu tenho a minha receita, eu tenho o meu cozinheiro, então tem que ter a pessoa que vai fazer isso, mas só ter a pessoa para fazer isso, sem ter os equipamentos necessários, não vai dar certo. Então eu preciso ter uma cozinha, eu preciso ter um forno e todos os outros utensílios que vão ser utilizados para preparar aquele bolo. Então o RuTime é isso, o RuTime é tudo o que entrega ali, né, o que compõe a estrutura para que no final eu consiga ter o resultado final, no caso o tipo do bolo. Então, trazendo essa visão, né, o OpenCloud ele tem essa parte de estrutura de pastas ali dentro, né, que vai ser trabalhado muito com arquivos MD, Markdown. Então, ali onde vai compor todo realmente o funcionamento do OpenCloud, né, todo o prompt, aquele prompt que não sei se você já trabalhou com o N8N, mas a gente trabalha no N8N, né, colocando um prompt dentro do Node da IA, com as ações que ela vai fazer, com as tools, enfim. O OpenClaw é a mesma coisa, só que ele tem separações ali em camadas, já eu explico, já falo um pouco mais dessas camadas, de como é que funciona essa estrutura, né? Então a gente tem ali algumas configurações, eu coloquei aqui alguns pontos das principais diretórios ali, eu não vou me aprofundar muito nisso, para não perder muito o teu tempo. Tá sendo o mais prático possível. Então aqui agora eu vou falar sobre a questão dos agentes, né? Isso que você não acabou de ver, que eu esqueci de falar sobre o multiagente, né? Eu vou voltar lá no chat e a gente vai falar sobre um pouco disso também. A estrutura do OpenCloud aqui, a gente consegue trabalhar com multi-agentes, né? Então tem um agente, posso ter vários outros agentes, né? O agente principal, que é o min, né? Que é o OpenCloud puro, eu consigo criar vários outros. Nessa estrutura que eu estava te apresentando, e que eu esqueci de te mostrar, é que eu tenho um agente que é o Heitor. O Heitor, ele é o administrador ali da clínica, é onde ele é o ponto de diretoria, né? Os doutores vão conseguir conversar com ele. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de integração, a gente coloca um agente para cada doutor administrativo, onde ele vai trabalhar ali. Quando é uma clínica que tem vários doutores, né? Cada doutor tem suas secretárias, enfim, consegue fazer uma separação melhor. Nesse aqui em específico, só para facilitar, eu coloquei o Heitor gerenciando a Ana, né? E quem é admin vai conseguir conversar com o Heitor de forma geral. Mas o ideal, normalmente, a gente sempre configura um admin, uma agenda, enfim, todo o fluxo ali dentro. Então, essa questão do multi-agente é isso. Na prática, eu tenho um agente que ele vai funcionar, esses agentes, esses subagentes, eles também funcionam em containers. A gente tem um container que vai ficar o OpenCloud, né, a estrutura total do OpenCloud, e eu consigo criar sandbox, que é onde eu vou conseguir criar containers específicos só com funcionamento daquele agente específico. Não é uma nova instância do OpenCloud. Isso é uma funcionalidade que o próprio OpenCloud tem, né, que ele libera fazer essa separação em Dockers, né, em containers, para que a gente tenha uma maior segurança no quesito das funcionalidades do agente, né? Então, por exemplo, hoje o meu main ele está no contexto de um container que ele tem acesso a alguns diretórios que eu não quero que a Ana tenha e nem que o Heitor tenha. E assim como o Heitor está em um contexto de alguns diretórios que eu não quero que a Ana tenha, mas que o Heitor tem acesso e consegue configurar. Por exemplo, o Heitor consegue mexer na Ana, mas a Ana não consegue ela própria mexer em si mesma, né? Ela só consegue visualizar as informações que ela tem, ela não consegue editar. E aqui tem essa operação, né, de ter esse processo de diretoria. Para ficar fácil de te mostrar isso aqui na prática funcionando, eu vou mandar aqui a mensagem para o Heitor, só para agilizar, não vou demorar muito em conversa com ele, eu vou só pedir para que ele trave aqui a agenda da segunda-feira, aqui
da agenda do Dr. Arthur. Deixa eu deixar só essa agenda. A gente vai ver, tanto faz. Bora lá, deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Deixa eu só pegar aqui o... que eu posso dar, vou botar aqui. Heitor, trava a agenda do Dr. Arthur para segunda. Deixa eu pegar aqui a mensagem. Deve... essa aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Então essa mensagem que eu mandei, então eu travar a agenda do Arthur na segunda. A ideia é que ele cria aqui um evento na segunda-feira, agora dia 1, né? Com essa trava. Como ele tem acesso, aí entra um diferencial, né? A Ana tem acesso ao MCP, porém a permissão dela dentro do MCP é apenas de visualização. E eu também setei para que ela consiga ver só algumas tools. Faria sentido ela estar com todas as tools, né? Porque vai ficar muita informação ali dela. Se você perceber aqui, o Heitor ele me respondeu, né? A agenda do Dr. Arthur trabalha segunda-feira como solicitado. Foram que os dois bloqueios, ele vai contar me respondendo aqui, porque ele tem aquele mesmo fluxo, né, de chunk de mensagens, tem aquele resposta em áudio, só que masculina, enfim, aquele processo que a gente já viu na Ana. Aqui ele travou das 9 às 12, das 2 às 6, porque aqui no Chatwood a gente tem uma configuração na caixa de entrada, por exemplo, abrindo, que é os horários de funcionamento. Então aqui eu consigo colocar o horário de funcionamento dessa caixa de entrada e eu vinculo lá uma agenda. Então, quando a gente vai fazer alguma marcação, ele só marca dentro desse período que foi colocado aqui dentro, né? E eu poderia falar lá com o Heitor, né, para ele mexer alguma coisa aqui no Kanban, eu poderia pedir para ele mandar alguma mensagem aqui no chat interno, trazer alguém para cá, né? Aqui está em branco porque realmente é um chat de teste, né? Não estou fazendo nada aqui dentro. Mandar um disparo, criar uma campanha, enfim, dá para fazer N coisas aqui, né? Para esse fluxo. Um diferencial que a gente está colocando aqui também no chat agora é uma estrutura interna aqui, onde os nossos clientes eles vão conseguir acessar aqui um menu de conversa com o próprio agente. Então vai ser meio que um playground, né? Vai ter que conseguir setar algumas configurações ali dos agentes também para facilitar o dia a dia. Tanto nosso como dos clientes, né? Às vezes tem clientes nossos que gostam de mexer um pouquinho, então a gente vai deixar algumas personalizações ali, assim como os arquivos Markdown desses agentes vão ficar disponíveis dentro do Chatwood. A gente vai fazer já está produzido, né? Já está feito uma sincronização entre a VPS, né, o workspace do agente, e a gente cria um repositório no GitHub e por enquanto a gente vai fazer dessa forma para conseguir validar melhor a ideia, né, ver se vai funcionar, e depois a gente vai criar uma estrutura mais madura disso. Mas a gente vai ter aqui um fluxo bem otimizado, de que quando a gente fizer alguma mudança lá, a ferramenta vai conseguir fazer um pull, né, para pegar os dados, ficar com os arquivos todos certinhos. Se fizer alguma mudança aqui, já gera um commit, um push, o agente vai conseguir fazer o pull para atualizar o workspace dele. Enfim, tá uma parada bem massa, bem legal, tô achando top esse que a gente tá desenvolvendo. Tá facilitando muito, né, nosso dia a dia também, pra a gente sempre gosta de estar mexendo em alguns arquivos no OpenCloud, a gente sempre mexe nas coisinhas, vai trabalhar com algumas configurações do agente, né? Até também arquivos MD que a gente coloca, seja tanto prompt como alguns conhecimentos que a gente coloca ali dentro para que os agentes consigam utilizar, principalmente o Heitor, que ele usa muito, né, esses arquivos. Então a gente vai ficar muito bacana ter isso aqui, né? A gente não vai precisar estar mexendo ali com Obsidian ou ter que acessar VPS para mexer nessas questões. Vai ficar da hora. Mas enfim, vamos voltar lá para a apresentação. Acho que eu consegui explicar ali a questão do... Sim, clicar aqui sem querer, mas é bom que eu também já mostro que ele tem a separação das sessões, né? Então, por exemplo, aqui foi essa última sessão,
Ele mostra aqui as tools sendo usadas, né? A mensagem que eu mandei, o Heitor aqui, eu consigo ver. Tem 3 agentes só nessa instância, né? Que é o main principal, a Ana, o Heitor, eu consigo ver a sessão de cada um. Enfim, aí vamos voltar lá para apresentar a estruturação, né? A apresentação que eu montei. Então, eu queria mais falar sobre essa questão do multi-agente, né? Que eu entrei aqui agora, e mostrei na prática funcionando. É realmente isso. Nós temos um sandbox para cada agente. O Heitor funciona em um sandbox quando ele vai ter acesso ao workspace dele e ao workspace da Ana, assim como a gente conseguiria colocar várias Anas ali dentro para ter acesso a ela, ou criar um workspace compartilhado entre o Heitor e o João, por exemplo, se precisar de mim. Cada um tem seus próprios workspace, mas tem workspace global para conseguir compartilhar. Quando a gente trabalha ali, fecha com um agente, uma clínica que tem mais de um diretor, né, mais de um sócio, às vezes eles precisam ter algumas demandas próprias, eles querem treinar o agente para responder de certa forma, de forma diferente, né? Eles querem que o agente também conheça quem é ele, então às vezes é bacana, né? Ele está conversando com a Fernanda e a Fernanda o assistente dela é o Heitor, né? Então o Heitor vai conversar com a Fernanda da forma que ela quer que converse, vai começar a aprender com ela, e vão ter também workspaces, né, ali, pastas, diretórios compartilhados, em que o Heitor e o João vão conseguir acessar os administradores, né? Assim como tanto o Heitor como o João vai conseguir mexer nos subagentes ali. Enfim, uma história bem bacana. Então tudo isso a gente consegue fazer via esse sandbox, né? Essas containerizações com permissões de leitura, escrita, caixão de modelos aqui, né? Eu estou trabalhando com o GPT 4.1 na Ana, no Heitor, estou usando o Codex 5.4, aqui ficou o mínimo, mas está errado. 5.4 que está sendo usado, junto com o Codex, né? Então a gente economiza um pouco mais de custo. Eu tentei usar o Codex para a Ana, para a gente tentar melhorar o custo, né? Alguns clientes precisam, mas eu achei uma coisa que para atendimento eu não achei bacana o Codex. Essas versões que a gente tem, testei o 5.4, 5.5, não flui bem. Acho que são LLMs, né, modelos muito específicos ali para codificação. Eu acho que por isso o atendimento não funciona tão bom. Teve alguns bugs ali, então aqui com a Ana, com os agentes de atendimento para o cliente final, a gente está trabalhando sempre com a API Key da OpenAI, e quando é o administrativo a gente joga o Codex ali para facilitar a questão dos custos, né? E é a mesma coisa com o MCP. O MCP, a Ana tem algum acesso diferenciado aqui, ela consegue ler e editar algumas coisas. Nosso MCP a gente consegue ter só leitura, né? Mas como a Ana precisa fazer algumas edições no Kanban para mudar de etapa, criar ali um agendamento, fazer algumas coisas, ela consegue tanto fazer consulta como editar ou criar algumas coisas, né? Pontuais, a gente também seta isso lá nas configurações de OpenCloud.json, quando a gente seta uma conexão MCP a um agente. Então fica vinculado separadamente. Cada agente vai ter, por mais que seja o mesmo MCP, ele consegue ter permissões diferentes ali. Então, por exemplo, o Heitor é admin, consegue fazer absolutamente qualquer coisa ali dentro do Chatwood. Então, a arquitetura de multi-admin também era aquilo que eu estava falando, né, dessa gestão de o Heitor conseguir mexer na Ana, mudar prompt, todo esse fluxo aí que eu estava conversando com você. Então, ele vai conseguir mexer ali no prompt da Ana, ele vai conseguir mexer no workspace dele, no workspace da Ana, enfim. Aqui, como eu já expliquei, não vou mais pontuar, mas tentar ser mais prático. A anatomia dos agentes, né? Aqui entra o ponto dos principais arquivos que nós temos do funcionamento do Open Cloud, né? Então, quem é ele, como ele se comporta, quais são as regras de negócio da empresa, e todos os fluxos, né? Se for precisar fazer Hitbit, né? Que seria o coração, de quanto em quanto tempo ele vai estar se acordando para fazer alguma ação. Dá para criar cron jobs, que eu não me aprofundei nisso, né? Mas a gente tem
como fazer validações, como, por exemplo, às vezes nosso cliente fala com o Heitor, por exemplo, Heitor, a Ana está respondendo isso aqui de uma forma que eu não estou gostando. Tenta modificar isso aqui. O Heitor vai lá no prompt, ajusta, né? E aí ele cria ali uma tarefa. Essa tarefa vai ter etapas. E ele também vai criar um cron job para que de tempos em tempos ele vá validar, fazendo uma pesquisa nas sessões, né? Tem as sessões ali que fica no próprio OpenCloud, mas também via MCP ele consegue acessar o histórico de conversa lá do Chat.ut, então todas as conversas ele consegue ver a mensagem de cada conversa, então ele vai ter lá um histórico completo, total, e ele faz uma validação entre um período que aquela conversa iniciou e o prazo de finalização, né, para ver se resolveu aquele problema naquela mensagem, se apareceu outro, se aparecer, ele manda uma mensagem lá para a Fernanda, por exemplo, encontrei isso, você acha que vale a pena modificar? Enfim, todo esse fluxo que dá para fazer ali dentro, né, e muito mais, né, com esse tipo de sistema ali, de plataforma, a gente consegue fazer muita coisa. Então isso está sendo um diferencial bem bacana, né. O sandbox do agente, né, que é aquele que eu falei, a gente consegue fazer a separação. No OpenCloud tem o Cortes Home, né, que é onde vai ficar as dados do agente, como é que faz a separação ali de cada diretório de cada agente, alguns arquivos pontuais de SQLite, alguns arquivos de configurações, enfim, todo um processo ali de configuraçãozinha, né, para ser colocado. A gente tem como principal motor ali de termos de configuração, né, que é o OpenCloud.json, ele que vai definir tudo que funciona, né, como é que funciona, então o gateway, né, que vai receber essas requisições, qual canal que vai estar tentando esse trabalho, né? Por exemplo, a gente tem o nosso plugin ali dentro do Chat.ut, onde, ali dentro do OpenCloud, onde a gente recebe uma requisição do Chat.ut e esse plugin repassa para o OpenCloud, né, toda a conexão, como você viu aí. Consigo fazer configurações de agente, de lista, de bins, de MCP, de hooks, enfim, várias configurações que são feitas ali dentro do OpenCloud. E aqui, a questão do MCP, né, que é o que os agentes conseguem fazer, a gente consegue trazer aquilo como já deu explicado antes, né, conseguir ter um MCP que, por mais que seja o mesmo MCP para todos os agentes, eles têm permissões diferentes, acesso a tools diferentes, então cada agente tem o seu escopo. Por exemplo, a Ana ela tem acesso não a um, mas a 2 MCPs. Tem o MCP geral do Chat.ut, mas tem o MCP à parte, que são pontuais da regra de negócio daquela empresa, né? Por exemplo, o Chat.ut não gera pagamento, então a gente cria um MCP à parte para fazer uma integração com o gateway de pagamento da empresa que eles usam, seja o AppMax, Mercado Pago, o Asas, enfim. A gente faz essa integração e cria todo um fluxo ali integrado com o Chat.ut via campos, os atributos personalizados, né, para salvar algumas informações, para ficar todo esse fluxo ali gerenciado, né, sendo gerenciado no contato. Então, enfim, tem essas separações aí desse fluxo do MCP, né, e conseguimos colocar mais que um. Uma coisa que eu não mostrei para você, já está muito grande, acho que teria que ser um vídeo aqui de algumas horas para eu conseguir mostrar toda essa estrutura. Mas assim, desde que eu uso não desde que eu uso o OpenCloud, porque faz muito tempo que eu sou adepto ao padrão Zettelkasten, né, de criar ali uma metodologia para anotações e virar realmente uma memória, né. Então, até ano passado, eu estava usando muito o padrão Zettelkasten com o Cloud Code. Então, todos os meus projetos, tudo que eu fazia, toda a anotação, todo o pensamento que eu tinha, toda ideia, né, eu jogando ali dentro. Conversava com o OpenCloud, a gente estruturando tudo. E aí chegou num ponto onde eu comecei a validar ali em fevereiro, né, a questão do OpenCloud. E eu fui vendo a necessidade de mudar a minha estrutura. Então, eu tenho uma estrutura que ela se baseia em tudo que eu fazia antes, com o padrão Zettelkasten, porém um pouco diferente. Eu trago o mesmo conceito, porém com estruturas diferentes, mas que vai trazer a mesma metodologia ali, né?
E aí eu não vou abrir aqui o diretório para não ficar trazer mais informações. Às vezes se eu abrir eu tenho que explicar mais ainda e vai ficar mais grande aí esse vídeo. Mas é alguma coisa que eu posso fazer depois um outro vídeo mais específico, pontual sobre a parte de estrutura, né, configuração, como é que tudo isso. Se você achar interessante, me comenta aí que a gente vê isso aí. Mas enfim, todo um controle aqui de algumas pastas, né, nos meus ATCast, se eu não me engano, eu trabalhava com 7 diretórios para conseguir fazer todo esse fluxo. A questão do front formatter, né, o headzinho ali de cada nota para conseguir identificar um mapazinho ali com visualizações, né, tabelas que eu conseguia fazer links, enfim, tudo um processinho que funcionava muito bem com o Obsidian. Porém, eu fui sentindo a necessidade também de colocar um pouco mais do agente ser autônomo ali dentro também, né, para fazer algumas ações. E aí, tipo, o DataView não é tão bom para o agente pesquisar, eu fazendo algumas modificações, algumas coisas, e já cheguei num padrão que eu acho muito interessante. Porque tanto as minhas anotações pessoais, os meus estudos em livros, enfim, dos cursos que eu estudo, conteúdo no YouTube que eu venho pegando e vou fazendo algumas anotações, está servindo muito bem para mim, como já vinha servindo antes, mas agora eu tenho uma ajuda a mais que são esses agentes, né? Principalmente para mim, o Cloud Code é o que vem mais que eu uso, né? Não é que vem mais funcionando, é que eu uso. Porque eu nunca deixei de usar ele, né? Chegou o Open Cloud, mas aí foi para coisas muito pontuais, né? E o Cloud Code continua sendo minha principal ferramenta aqui de trabalho. Então, tanto o Open Cloud como o Cloud Code estão conectados nessa base de conhecimento, a gente consegue conversar, fazer coisas muito, muito bacanas ali dentro, né? Então, só avançar aqui, essa conexão do plugin, né, que é o Chatwood, só trouxe aqui alguns pontos, né, que eu já passei por eles, que é até esse webhook que eu configuro lá no robô do Chatwood, para que quando eu receba essa mensagem, o Chatwood vai enviar para o plugin ele tem lá o debounce, né, de 20 segundos, faz transcrições com o Whisper, que é um plugin, uma imagem que eu coloquei lá, gratuita. Ele processa, né, manda para o agente, responde áudio ali com o Eleven Labs, é que eu coloquei só a Ana, mas depois eu acabei implementando também um áudiozinho ali para o Heitor, que eu queria mostrar para você, ele respondendo em áudio, com voz masculina e tal, diferente, né? Mas ficou grande, então não deu. Muito conteúdo aqui, acho que eu teria que estruturar melhor esse roteiro. Mas enfim, tem a resposta que o plugin manda lá para o Chatwood, né, tudo armazenado, algumas features chaves que tem ali que eu trabalho dentro do aplicativo. Então, aqui é só uma ideia de como tudo conversa, né? Eu tentei colocar aqui um esquemazinho de meio que ilustrativo, né? Como seria passo a passo. WhatsApp, o cliente manda mensagem no WhatsApp, a API lá oficial, né? Tá integrada ao Chatwood, vai estar enviando lá para o inbox, né? Aqui seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja o e-mail, enfim, qualquer caixa de entrada que tiver dentro do Chatwood eu consigo configurar e mandar para o Open Cloud. Então no Chatwood ali, né, nesse plugin, nessas configurações que a gente fez, configurou a caixa de entrada lá, só é apontar para o robô faz todo esse fluxo aí, né, para trazer para o runtime ali do Open Cloud. Ele trabalha com os agentes, ele vê base de conhecimento, ele responde em texto, em áudio, né, e manda para o Chatwood manda ali para o cliente de acordo com a caixa de entrada que ele conversou. Seja WhatsApp, Instagram, enfim, TikTok, todo esse processo aí, né? Então, é isso. Essa foi a ideia, né, de trazer esse foi o objetivo, acho que eu consegui passar. Espero que não tenha ficado longo. Eu vou editar aqui e ver o que a gente consegue fazer. Mas acho que é isso. Espero que você tenha gostado. E me ajuda aí. Compartilha, dá o like, comenta aqui o que você achou. Me ajuda a melhorar. Traz tua crítica aí. Toda crítica é bem-vinda, né? Então, é isso. Tamo junto e até a próxima.